Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui a nossos estudos de revisão, tá? De antemão já peço desculpas aí se tiver algum barulho de fundo, tá? Meu microfone não é muito bom, estou providenciando uma melhora, tá, de som. Mas vamos continuar aqui. Então, na última aula, a gente falou sobre alelos múltiplos seguem a mesma distribuição que na primeira lei de Mendel, certo? E eu havia comentado com vocês e os alelos que determinam o nosso tipo sanguíneo, né, também seguem o mesmo princípio e são também um caso de alelos múltiplos, tá? Então, vai ser é, a mesma distribuição, tá? O mesmo raciocínio que a gente fez lá para a pelagem de coelhos vai servir aqui, então, para os alelos que vão determinar o tipo sanguíneo, tá? Então, nós temos, em seres humanos, 4 tipos sanguíneos, né, que nós temos, então, o sangue tipo A, tipo B, AB e O, certo? Esses 4 tipos sanguíneos, eles são determinados por 3 alelos. Então, para a pelagem de coelhos, nós tínhamos 4 alelos, então, para o tipo sanguíneo, nós temos 3 alelos. Então, o gene, né, o nome do gene que a gente usa para os alelos, o gene para o tipo sanguíneo, que determina o tipo sanguíneo, nós usamos, tá, por definição, o gene I, ok? E nós teremos, então, 2 alelos Izão e um alelo Izinho. Lembram lá para a pelagem de coelhos, né, que nós tínhamos os alelos, o gene era o C, e o que mudava era o definidor aqui em cima, né, nessa partezinha aqui. Aqui para a genética do sangue, vai ser a mesma coisa, certo? O que vai mudar? Que o alelo I razão vai determinar sangue tipo A, ok? O alelo Izão com definidor Bzão vai determinar sangue tipo B, ok? E o alelo Izinho, sem nada aqui em cima, sem nenhum definidor aqui, ele vai determinar sangue tipo O. Se ele é um Izinho, tá? Se ele é um Izinho minúsculo, a gente já pode constatar que este alelo aqui, ele é recessivo em relação aos outros, né? Pelo que nós já vínhamos trabalhando até agora. E é isso que eu vou comentar com vocês agora. Então, o alelo Iazão e o alelo Ibzão, eles não dominam um sobre o outro, tá? Eles são um caso de codominância. Lembram lá que eu falei para vocês sobre codominância? Quando nós temos uma codominância, os dois fenótipos vão se expressar, certo? E nem na pelagem aquele pelagem de gado que eu mostrei para vocês, né? Pelagem branca ou vermelha, e se tivessem os dois alelos juntos, o gado seria rosilho, certo? Então aqui é o mesmo caso. Então o alelo que determina o sangue tipo A e o alelo que determina o sangue tipo B, eles são codominantes, ok? Então se o indivíduo tiver os dois alelos Iazão, ele vai ter sangue tipo A. Se ele tiver os dois alelos Ibzão, ele vai ter sangue tipo B. Se ele apresentar os dois alelos no mesmo indivíduo, Iazão e Ibzão, então ele vai possuir sangue tipo AB. E ambos esses dois alelos dominam sobre o alelo Izinho que determina o sangue tipo O. Então, para que o indivíduo tenha sangue tipo O, ele só terá se tiver os dois Izinhos, ok? Se ele for Iazão Izinho, será sangue tipo A, ou se ele for Ibzão Izinho, ele terá sangue tipo B. Mas o que significa ter este tipo de sangue? Estes alelos aqui são genes, né, que condicionam ou promovem a produção de proteínas que vão ficar acopladas na membrana da hemácia. Tá? A hemácia são estas células aqui, tá? São células do sangue que são responsáveis por carregar o oxigênio que a gente respira, tá? E levar até as nossas células, certo?
Então, estas hemácias, elas têm várias proteínas de membranas, tá? Existem vários outros tipos de proteínas de membranas. Entre eles, tem essas proteínas, tá? Que nós chamamos de antígenos, que são as proteínas que vão determinar o tipo sanguíneo do indivíduo, ok? Então, o alelo do gene IAzão vai determinar um tipo de proteína. O alelo IBzão vai determinar um tipo de proteína um pouquinho diferente. E o alelo Izinho é um alelo, digamos, defeituoso, ou seja, o indivíduo não vai produzir proteína nenhuma na membrana da sua hemácia. Não vai produzir proteína nenhuma com relação ao tipo sanguíneo, certo? Porque, de novo, existem diversas outras proteínas que estão presentes na membrana da hemácia, mas esta proteína que determina o tipo sanguíneo, né, este alelo Izinho aqui, ele é um alelo, né, de novo, de certa forma defeituoso, porque ele não leva à produção de nenhuma proteína. Então, estes alelos, novamente, eles estão lá nos cromossomos, né, são genes, são sequências de DNA que estão lá nos cromossomos, ok? Então, o indivíduo do grupo sanguíneo tipo A vai possuir a proteína tipo A na membrana da sua hemácia e não vai possuir a proteína tipo B, certo? O indivíduo que tem sangue tipo B vai produzir a proteína tipo B e não vai produzir a proteína tipo A. O indivíduo que é AB, ele vai produzir os dois tipos de proteínas na membrana das suas hemácias. E o indivíduo tipo AB não vai possuir nenhum tipo de proteína relacionado a esta tipagem sanguínea, né, o ABO, na membrana das suas hemácias, ok? Por que isto é importante, certo? Porque quando nós fazemos transfusões sanguíneas, ou seja, quando o indivíduo precisa receber um sangue doado, né, lá no hospital, em função de algum acidente, enfim, por algum tipo de necessidade, tá? É importante que o indivíduo receba um sangue compatível. Por quê? Porque o indivíduo que tem um determinado tipo de sangue, ele vai ter anticorpos contra outro tipo de sangue que não seja o dele, né? Porque os anticorpos são os soldadinhos do nosso organismo, né, que vai atacar coisas estranhas que estão no nosso organismo. Então, se o indivíduo possui sangue tipo A, o sangue tipo B é estranho para ele. Então, ele vai produzir anticorpos contra o sangue tipo B. O mesmo vale. Se o indivíduo tem sangue tipo B, o sangue tipo A vai ser estranho para ele. Então, ele vai produzir anticorpos contra o sangue tipo A. Ok? Agora, o indivíduo AB tem os dois tipos, então ele não produz anticorpo nenhum, tá? E o indivíduo sangue tipo O, ele não tem nenhum dos dois tipos, né? Nenhuma proteína desses dois tipos. Então ele possui anticorpo contra os dois tipos, tá? E aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso é, mais adiante, tá bem? Então, só para que para que vocês saibam, tá? Então aqui, né, esses laranjinhas aqui, ó, essas coisinhas laranja aqui, estas são as proteínas na membrana das hemácias, e esses aqui são os anticorpos, tá? Então aqui esses anticorpos estão fazendo reconhecimento de hemácias estranhas a este organismo. Então provavelmente esse indivíduo aqui, ou neste local aqui, está entrando um sangue que é desconhecido, tá, para este organismo e os anticorpos estão atacando. Então esta proteína ao redor da membrana da hemácia nós chamamos de antígeno, certo? Então a reação aqui está acontecendo uma reação entre antígeno e anticorpo, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho mais aqui, vamos comentar um pouquinho mais sobre a parte genética aqui, sobre os alelos, tá? Então vamos ver quais os genótipos possíveis para cada tipo sanguíneo. Então vamos lá. Para que o indivíduo seja sangue tipo A, quais os genótipos possíveis para eles, ou seja, para ele, né? Qual que vai ser a conformação dos genes para que ele tenha sangue tipo A? Ele pode ser iazão, iazão, ou iazão, izinho,
ok? Se ele tiver os dois iazãos, ele vai ter sangue tipo A, e se ele tiver sangue, o genótipo, o iazão junto com o izinho, que é recessivo, ele também vai ter sangue tipo A. Qual que vai ser a diferença aqui? Ele é portador do alelo para o sangue tipo O, ok? Para o sangue tipo B, a mesma coisa. Ele pode ter os dois alelos IBzão, ou pode ter um IBzão e um Izinho, ok? Para que o indivíduo seja AB, é o indivíduo que apresenta, então, os dois alelos diferentes, certo? Então, vamos voltar aqui para as nomenclaturas, tá? Estes dois aqui são indivíduos, né, são genótipos homozigotos. Este aqui é um genótipo heterozigoto, este aqui é um genótipo heterozigoto, e este aqui também é um genótipo heterozigoto. Por que heterozigoto, professor? Porque são genótipos diferentes, com alelos diferentes, certo? Um genótipo com dois alelos totalmente diferentes. Estes aqui são homozigotos porque estão com dois alelos iguais, ok? Deixa eu voltar aqui. Porque aí. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu completar de novo aqui. Um izinho, iazão e bezão, ok? E para que o indivíduo tenha sangue tipo O, ele necessariamente vai ter que ter os dois alelos, izinho e izinho. Tá? E aí nós podemos fazer todo aquele cruzamento, certo? Que nós fizemos lá para sangue tipo, para pelagem de coelhos. Então, por exemplo, se um indivíduo, um homem, por exemplo, possui, opa, possui este tipo sanguíneo aqui. Este homem, ele tem um tipo sanguíneo que é AB, isso aí. E ele cruza com uma mulher, né, ele se casa com uma mulher, tem este genótipo aqui. Qual é o tipo sanguíneo dela? Tipo A, ok? Por quê? Porque ela tem um iazão e tem um izinho, certo? Qual a probabilidade de que eles tenham um filho com sangue tipo B? Qual que é a probabilidade? Então a gente pode fazer quadrão, o jogo da velha, certo? Primeiro quadrante nós não utilizamos, e aí vamos colocar os alelos do homem aqui e os alelos da mulher aqui. Então, quais alelos este homem vai doar? Ele vai doar o iazão e vai doar o ibzão. E essa mulher vai doar o iazão e vai doar o izinho. Então, agora a gente faz o cruzamento aqui. Então, aqui, iazão, 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 izinho. Aqui, iazão, ibzão. E aqui, ibzão, izinho. Então, qual é a probabilidade de ter um filho sangue tipo B? A única possibilidade, porque aqui o indivíduo terá sangue tipo A, tem os dois alelos iazão, certo? Aqui também terá sangue tipo A, né? Porque tem o alelo iazão junto com o izinho que é recessivo. Aqui o indivíduo seria tipo AB. Então a única possibilidade do indivíduo ter sangue tipo B é esta aqui. Qual é a probabilidade? Nós temos um total de quantas possibilidades? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, de um total de 4 possibilidades, uma é a que nos interessa, né? Que ele tenha sangue tipo B. Então, é 1/4 a possibilidade. Tudo bem? Então, vamos seguir. Então, aqui eu trouxe um quadro, tá? Só para exemplificar o que nós já víamos falando, tá? Então, indivíduos que tenham sangue tipo A vão ter nas suas hemácias
antígenos, né, ou essas proteínas tipo A. E se o indivíduo é sangue tipo A, todos os outros menos o O, tá, que não tem proteína nenhuma, mas estes dois aqui, tanto o B quanto o AB, vão ser estranhos para ele. Então ele vai produzir anticorpo anti-B. Se ele é sangue tipo A, produz anticorpo anti-B, ok? Se o indivíduo tem sangue tipo B, o sangue tipo A é estranho para ele, então ele vai ter o antígeno, ou seja, a proteína B, né? E vai produzir um anticorpo anti-A. Se o indivíduo é AB, ele tem as duas proteínas, ó. Vejam aqui, ele tem as duas proteínas, então ele não pode produzir nenhum anticorpo, porque se ele produzisse anti-B, ele se auto-atacaria, porque ele tem a proteína B. Se ele produzisse o anti-A, ele também se auto-atacaria, porque ele também tem a proteína A, ok? Então ele não produz anticorpo nenhum. E o indivíduo sangue tipo O, ele não tem nenhuma proteína na membrana das suas hemácias. Então, este indivíduo aqui, ele produz os dois anticorpos. Ele produz tanto o anti-A quanto o anti-B, porque estes anticorpos não vão auto-atacá-lo, né, porque ele não tem nenhuma proteína, e todos os outros tipos sanguíneos são estranhos para ele. Então, se ele receber sangue tipo A, ele vai ter o anticorpo anti-A. Se ele receber o sangue tipo B, ele vai ter um anticorpo anti-B. E se receber o AB, ele tem os dois da mesma forma, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as transfusões de sangue, tá? Um detalhe importante, estes anticorpos aqui, ao contrário da maioria dos outros anticorpos, nós nascemos com eles, ou seja, nós não precisamos ser sensibilizados para produzir esses anticorpos. O que é ser sensibilizado? Para a maioria das doenças, principalmente virais, tá? Nós produzimos anticorpos, né? Virais e bacterianas, enfim, tá? Para determinadas doenças, tá? E determinadas condições, nós produzimos os anticorpos quando entramos em contato. Então, por que todo ano a gente toma a vacina da gripe? Porque todo ano o vírus ele acaba mudando um pouco e nós precisamos entrar em contato com esse vírus de forma atenuada para que a gente produza esses anticorpos. Então, nós não temos naturalmente anticorpos contra o vírus da gripe. Nós não temos naturalmente anticorpos contra hepatite A, né, que a gente toma vacina quando é criança. E nós não temos anticorpos contra, por exemplo, o coronavírus, a Covid-19, porque nós nunca entramos em contato com esse vírus, certo? Então nós precisamos entrar em contato, nós precisamos entrar em contato para então produzir esses anticorpos. O sangue, né, esses anticorpos contra essas proteínas de sangue, nós não precisamos ser sensibilizados, nós produzimos eles naturalmente. Então, não precisa que o indivíduo do sangue tipo A tenha contato com o tipo B para então produzir anticorpos. Então, o indivíduo do sangue tipo A ele já nasce com estes anticorpos, então ele nunca vai poder receber sangue tipo B. Tá? E a mesma forma o B nunca vai poder receber sangue tipo A desde o momento em que nasce, certo? E o do sangue tipo O a mesma coisa, ele vai ter esses dois anticorpos naturalmente. Por que eu estou falando isso? E quando a gente falar sobre fator RH, ou seja, o positivo ou negativo do sangue, né, a gente vai ver que os anticorpos deste outro fator sanguíneo, a gente não nasce com eles, a gente precisa ser sensibilizado, tá? Mas essa é a principal diferença. Então, estes anticorpos aqui, nós já nascemos com ele, tá? Por isso que é importante, muito importante saber disso para que a gente entenda, então, eu vou botar essa quadrinha aqui perto da tabela para a gente poder entender um pouco melhor. Eu vou puxar para cá e vou deixar a tabela aqui, certo? Então, vejam aqui uma coisa, as transfusões sanguíneas, né? Como é que a gente trabalha com as transfusões? Todo indivíduo que possua um tipo de sangue pode receber sangue dele mesmo. Então, o indivíduo que tem sangue tipo A pode receber sangue dele mesmo, né, do mesmo tipo. A mesma coisa acontece para o B, né, que pode doar para ele mesmo.
o O doa para ele mesmo e o AB doa para ele mesmo, ok? Então, sem problema nenhum, né? Então, o mesmo tipo sanguíneo pode receber do seu mesmo tipo sanguíneo sem problemas. O sangue tipo AB, nós dizemos que ele é o receptor universal. Por quê? Porque o sangue tipo AB não possui nenhum anticorpo. Então, ele pode receber sangue tipo A, que ele não vai ter anticorpo anti-A, porque ele tem, né, a proteína A. Ele pode receber sangue do tipo B, porque ele não tem nenhum anticorpo anti-B, porque ele tem a proteína B. E ele também pode receber sangue do tipo O, porque o sangue tipo O não tem nenhuma proteína, e ele também não tem nenhum anticorpo, então tá ok. Então nós dizemos que o AB é o receptor universal, porque ele recebe de todos. Tá? Então o sangue AB é o receptor universal, ele recebe tanto dele mesmo quanto de todos os outros tipos sanguíneos, ok? Deixa eu apagar aqui. Tá? E aí vocês podem pausar o vídeo para anotar. Só vou apagar aqui para não ficar muito poluído, tá? Para que a gente possa prosseguir. O sangue tipo O, deixa eu fazer uma cor diferente aqui. Aqui deu uma travada aqui. Aí. Sangue tipo O, a gente diz que ele é o doador universal. Por quê? Porque o sangue tipo O, ele vai doar para todos os outros tipos, como a sua hemácia. Como a sua hemácia não tem nenhum antígeno, ou seja, não tem nenhuma proteína na membrana, ele pode doar para todos os outros porque os anticorpos não vão reconhecer nada na membrana da hemácia, porque não tem nada aqui para ser reconhecido, certo? Com relação à tipagem sanguínea. Então, o O pode doar para o A. Ah, mas o A tem anti-B. Bom, mas o O não tem nenhuma proteína na membrana da sua hemácia. O O também pode doar para o B. Ah, mas o B tem anti-A, não tem problema. Ele não tem nenhuma proteína, certo? E pode doar para o AB, conforme a gente já comentou. Tudo bem? Então, nós dizemos que o sangue tipo O é o doador universal, certo? O O é o doador universal. E o sangue tipo O só recebe dele mesmo. Por quê? Porque o sangue tipo O tem anticorpos para os dois tipos sanguíneos. Então, ele não pode receber do A porque ele tem anti-A. Ele não pode receber do B porque ele tem anti-B. Ele também não pode receber do AB porque ele tem anti-A e anti-B. Então, o sangue tipo O só pode receber dele mesmo, ok? Ah, então é uma droga ser do sangue tipo O? Mais ou menos, né? Porque nós temos na população uma porcentagem relativamente maior de pessoas com sangue tipo O do que pessoas com sangue AB. Então, pessoas com sangue tipo AB é raridade, são mais raros, tá? E normalmente, transfusões por tipos diferentes de sangue, então uma pessoa que tenha sangue AB, preferencialmente as transfusões ocorrem pelo mesmo tipo de sangue. Então, é preferencial que uma pessoa de sangue AB receba o seu próprio tipo de sangue, do que receba A, ou do que receba B, ou do que receba O, tá? Isso aqui é só em último caso, tá? Da mesma forma, pessoas do sangue A vão receber preferencialmente sangue tipo A, tá? E caso não tenha estoque, aí, bom, aí a gente pode doar então sangue tipo O. E a mesma coisa acontece para os outros tipos sanguíneos. Então, pessoas que têm sangue tipo AB são mais raros. Então, normalmente é preciso, né, o que ocorre é preciso que haja doações de outros tipos sanguíneos. O que é o problema? Porque pessoas do sangue tipo A têm anticorpos anti-B no seu plasma, né? E aí, quando a gente está doando sangue tipo A, está indo junto um pouco de anticorpo anti-B, certo? Só que essa pessoa aqui também tem a proteína B no sangue e está recebendo um sangue tipo A que vem com alguns anticorpos anti-B. Se não for uma quantidade muito grande, isso não vai ser problema, tá?
Da mesma forma, pessoas do sangue tipo B têm anti-A. Então, se doar para o AB, né, tá vindo uma pequena carga de anticorpos, certo? Vão atacar essas hemácias do indivíduo. Né? Então, a preferência é que seja sempre para o mesmo tipo sanguíneo, ok? Tranquilo, pessoal? Eu vou pausar o vídeo, tá? E no próximo vídeo a gente segue com a sequência do fator RH que diz respeito à tipagem sanguínea tipo A ou tipo B, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar então sobre o fator RH, tudo bem? Até mais.